Boa noite a todos. Meu nome é Thalita, eu sou psicóloga e, primeiramente, gostaria de agradecer o convite dos Ceareiros para estarmos aqui hoje para falar de um tema tão importante. Então, para começar o nosso encontro, gostaria de fazer uma prece, pedir para que Jesus nos abençoe e nos ilumine nesse dia tão importante, que a nossa fala possa, de alguma forma, tocar os corações e ajudar aqueles que tanto precisam. Bom, nesse mês de setembro, o Ceareiros está com algumas lives sobre o tema do suicídio, né? Vai discutir algumas questões relacionadas à doutrina, e hoje eu e a Sandra falaremos um pouquinho sobre as questões a partir da psicologia. Não é mesmo, Sandra? Eu sou a Sandra, também sou psicóloga, também gostaria de agradecer o convite do Ceareiros para estar aqui, para falar de um tema muito difícil para as pessoas, que ainda existem muitas crenças errôneas de que falar sobre o suicídio pode estimular as ideações suicidas, pensamentos suicidas, mas felizmente isso está mudando. Tanto é que nós estamos aqui, o Ceareiros está destinando esse mês a falar desse tema tão complexo, mas necessário, e tantas outras instituições também se dedicam. Setembro é um marco, onde se amplia a reflexão sobre o tema do suicídio, mas que não seja só setembro, né? Que nós hoje vamos trazer um pouco a temática da prevenção frente ao suicídio e que isso se faz diariamente no nosso cotidiano. Mas é muito difícil falar sobre suicídio. Falar de suicídio é falar de um sofrimento existencial intenso. A literatura tem nos trazido que é uma dor interminável, ela é sentida como interminável, intolerável e inescapável. Muitas vezes as pessoas buscam ajuda, mas nós temos dificuldade em ajudar o próximo e ajudar a nós mesmos frente a essas dores que laceram. Então, hoje nós vamos falar dessa prevenção e vamos também falar um pouco dos dados. Eu vou passar para a Thalita, e a Thalita agora vai trazer um pouco dos números frente ao suicídio. Bom, pessoal, antes da pandemia, a gente já tinha dados aí significativos referente às situações de sofrimento, né? Não necessariamente do suicídio, mas do sofrimento psicológico. Então, nós tínhamos dados importantes referentes às situações de depressão, de ansiedade, de problemas para dormir. E com a pandemia e o isolamento social, o momento que nós ficamos sem ter contato, né, com as pessoas, esses números aumentaram. Então, a gente teve aí um aumento muito significativo das situações de depressão. Esses números dobraram. Então, se nós tínhamos 100 pessoas com depressão em determinado espaço, esse número passou a 200. A ansiedade também. Muitas pessoas passaram a relatar que estavam com problemas para dormir, que é um indicador de que algo não está bem com o nosso psicológico. Então, esses números aumentando e nos angustiando pode acarretar consequências também graves, né, que podem chegar aí a tentativas ou a depressões um pouco mais profundas. Hoje a gente vive um momento, um contexto cultural, né, e social em que as coisas são muito imediatistas. Então a gente acaba esperando que tudo aconteça muito rápido, a gente espera que as coisas deem certo sem ao menos tentar ou sem ao menos buscar trabalhar para aquilo, né? A gente quer fazer um negócio e já quer resultados muito rápidos. As relações, elas começam e terminam também de forma rápida. A internet nos trouxe possibilidades de nos conectar rapidamente e também de cancelar as pessoas rapidamente. Então, nossas relações estão fragilizadas, elas estão passageiras. E isso faz com que a gente também se sinta mais desorganizado, se sinta mais sozinho. E essa solidão pode gerar outros sentimentos, como a tristeza,
o ócio, o tédio e as angústias, né? Isso só nos mostra a necessidade de cuidarmos das nossas relações. E quando falamos de suicídio, nós também falamos de relações, porque a nossa preocupação com as pessoas envolve principalmente aquelas com as quais a gente convive mais, que somos mais próximos, ou às vezes que até temos mais dificuldades. Esse cuidado com as questões emocionais, ele é cada vez mais intenso, cada vez mais importante, e a gente não pode deixar de olhar para isso nesse momento tão diferente que estamos vivendo, né? De pandemia, de isolamento, agora de retorno. Então, nós já temos alguns índices de muita ansiedade em relação a esse retorno, misturado com um certo medo. Então, ao mesmo tempo que eu quero voltar a ter a minha vida, né, voltar a sair de casa, eu também tenho medo de adoecer, medo de levar o vírus para minha casa, e isso vai gerando sentimentos confusos. Nós temos um termo que está sendo usado por alguns psiquiatras hoje, que é a síndrome da gaiola. Não é um diagnóstico novo, mas é um fenômeno novo, que envolve essa questão de querer sair e o medo de sair, que pode gerar pânico, pode gerar depressão e pode aí aumentar esses dados em relação à saúde mental. Sobre as questões de suicídio, a gente ainda não pode afirmar que houve aumentos significativos, porque as pesquisas são recentes, né? Nós ainda estamos vivendo um período de pandemia. Então, tudo isso vai vir à tona em termos de números em breve, né? Mas ainda estamos com estudos recentes e observações de profissionais que lidam com a saúde mental. O que já é fato é o aumento da questão da depressão, o aumento da ansiedade e a necessidade de um cuidado especial para essas questões de saúde mental nesse momento. Nos trabalhos que a gente tem realizado, né, principalmente com adolescentes, a gente tem discutido muito sobre formas de lidar com essas angústias. Então, que estratégias a gente pode ter para conseguir olhar para si próprio, olhar para os próprios sentimentos e pensar em estratégias para que essa angústia seja sanada de alguma forma, né? Ou canalizada em alguma atividade, ou que tenha um espaço de diálogo, de escuta, para que isso seja amenizado em relação a mim e em relação ao outro, né? Como eu posso também auxiliar esse outro e as pessoas que estão próximas a mim. E isso tem nos preocupado, né? Porque alguns adolescentes acabam encontrando maneiras de acalmar esses sentimentos, né? Ou de amenizá-los por meio de autolesões, de se machucar, né? Então essa é uma preocupação muito grande que a gente tem enfrentado, né, Sandra? Isso, David. A partir do que você está trazendo, eu acho que tem uma questão importante para que nós possamos refletir, né? Que nesse mundo líquido dessas relações imediatistas que nós estamos vivendo, né, fica uma reflexão para cada um de nós, para quem estiver assistindo, como que nós temos lidado com momentos de desconforto, de angústia. Você traz uma questão, Thalita, que o quanto os jovens, muitas vezes, né, busca a autolesão, né, o quanto isso está presente em nosso meio. E nós, adultos, como que a gente tem buscado? Muitas vezes, diante da angústia, buscamos válvulas de escape e retornamos e nós vamos para as mídias, para as redes sociais, né, uma rede social que nos vem de um mundo ilusório, de um bem-estar sempre presente, de que todo mundo está feliz, uma felicidade pautada, muitas vezes no ter, nas questões materialistas, e se consegue, aparentemente, de uma maneira fácil, né? E quem já está vivendo angústia, se deparar com o que aparentemente está bem, isso muitas vezes aumenta e leva a processos que a Thalita colocou como as autolesões, e processos autodestrutivos. O que são esses processos autodestrutivos? É falar de nós, é falar muitas vezes das nossas incapacidades de lidar com as nossas dores, de lidar com sentimentos difíceis, com as emoções inóspitas. Então, numa sociedade onde isso parece não ser bem aceito, a gente coloca todos esses sentimentos
para dentro de nós, é jogado para dentro, e isso nos machuca, nos fere, nos intoxica. Então, ao mesmo tempo que nos adoece, é também um convite ao autoconhecimento. É olhar para si, olhar para essas dores e poder cuidar delas. E muitas vezes cuidar, a gente não consegue fazer esse cuidado sozinho. E aí nós vamos buscar a ajuda do outro, a ajuda de um profissional. Mas lembrando que essa ajuda não precisa ser só de um profissional da área da saúde, seja um psiquiatra, seja um psicólogo. Muitas vezes, se a gente cuida das nossas relações, esse cuidado pode estar nos ambientes que a gente vive, seja o ambiente da casa espírita, da família, de igreja, seja ela de qual denominação seja, no trabalho mesmo. Então, nós estamos falando de um momento de dor, de adoecimento, mas que possamos olhar para nós, nos conhecer, conhecer aquilo que nos aflige, para poder lidar. Então, nós estamos falando de um autocuidado, de um autoacolhimento. É preciso, então, falar disso é falar de prevenção de suicídio. Quando a gente pode olhar para nós e cuidar de nós, porque é só quando a gente identifica aquilo que a gente sente e a gente pode, então, saber o que fazer com aquilo ou pedir ajuda, é que nós vamos nos conectar verdadeiramente com o outro. Como a gente vai estar com o outro sem perceber como estamos. Então, falar de prevenção é falar de uma cultura do bem-estar, é falar de acolhimento do outro, mas de autoacolhimento. Então, que possamos ter esse olhar, que possamos cuidar de nós, e isso não se faz só no mês de setembro. Então, falar de prevenção é falar de cotidiano, é falar de dia a dia, é falar de se cuidar diariamente. E a gente tem eu gosto de trazer uma Karina Fukumitsu. Ela é uma suicidologista, uma estudiosa, e ela traz uma palavra que nós precisamos ser educadores. E ela brinca com essa palavra, diz que nós precisamos educar dores. O quanto a gente precisa educar essas dores que a gente sente, que é o autoconhecimento que a gente está trazendo. E nós vamos fazendo algumas reflexões com vocês. Que lugar que nós temos para educar as nossas dores? Que lugar nós oferecemos ao outro para que possa cuidar das dores dele? Numa sociedade que nós vivemos engolida pelo tempo, onde a gente entra num automatismo de trabalho, de dar conta e de produzir, E diante dessas questões, de olhar para si, de olhar para o ser espiritual que somos, em que lugar hoje nós estamos oferecendo cuidado, estamos cuidando dessas dores e estamos sendo lugar de cuidar da dor do outro. Então, fica uma reflexão para que também possamos fazer. Acho que a Thalita agora vai trazer mais algumas coisas, mais direta relação dessa, como fator de proteção, de prevenção ao suicídio. Bom, e aí pensando então nesse autocuidado e também no cuidado com o outro, tem alguns fatores que favorecem a prevenção ao suicídio, O primeiro deles são relações significativas. Então, o quanto essas relações com as pessoas da nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas do centro, enfim, são relações importantes. E o quanto o cuidado com elas e uma comunicação aberta com essas pessoas pode favorecer o fator de proteção e de prevenção. Então, quando eu me sinto parte de uma família, parte de uma instituição, parte de uma religião, eu me sinto pertencente, eu tenho um lugar de convivência, um lugar de escuta, e essas relações passam a ser significativas. Relações fortes, fortalecidas, são importantes para essa prevenção, para prevenção em relação às autolesões e ao próprio suicídio. Outro fator de prevenção são as habilidades para resolver conflitos e problemas. Todo mundo tem problema, todo mundo tem conflito, E a gente precisa ir desenvolvendo habilidades para que essas situações sejam resolvidas, para que a gente consiga sentar com as pessoas com as quais a gente tem um conflito, conversar e resolver, Então, essa habilidade também é importante e precisa ser trabalhada dentro de nós e com os outros.
ter uma... Oi? Queria compartilhar também uma ideia a respeito dos conflitos, porque os conflitos são inerentes às relações humanas, né? Não existe família, não existe instituição que a gente diga não exista conflito, mas que a gente enxergue o conflito como oportunidade de aprendizado e de crescimento. Muitas vezes o conflito vem mostrar uma necessidade de construção de valores que ainda são precários para cada um de nós, né? Então, muitas vezes a gente tenta evitar e não se falar do conflito, mas a questão é, nós vamos ter conflito, mas como nós vamos lidar com ele, né? E se lidar de maneira pacífica, resolver de uma maneira pacífica. Pacífica também não é aceitar e ceder e não dizer nada, mas é que se possa dialogar sobre aquilo que traz as ideias diferentes, para que se possa chegar num consenso. Então, essa maneira de lidar a esse fator preventivo que você está trazendo. E esse diálogo precisa ser assertivo, né? Eu preciso conseguir falar de como eu estou me sentindo, mesmo que talvez isso deixe o outro chateado, mas eu preciso falar de como eu me sinto. E também reconhecer o sentimento do outro, né? Tentar entender o que o levou a fazer tal coisa. Então, essa comunicação precisa ser assertiva e cuidadosa também, né? Um outro fator de prevenção é a rede de apoio, então a rede familiar, as pessoas com as quais a gente convive, e também uma rede que envolve serviços, né? Então, quando eu percebo que estou numa situação em que a tristeza começa a bater muito forte, eu começo a ter pensamentos que podem me causar algum dano, como me machucar ou até mesmo tirar a própria vida, é importante que a gente busque ajuda. E aí ajuda das pessoas que a gente ama, com as quais a gente tem uma relação próxima, mas também uma ajuda profissional, seja de um psicólogo, seja de um médico, seja no próprio hospital, né? Então tem alguns lugares que a gente pode buscar ajuda, tem grupos de apoio, mas é importante a gente buscar essas referências. Outro fator de prevenção são as crenças religiosas e culturais. Então, o fato da gente ter um lugar, um espaço, um ambiente, um grupo em que a gente fala de Deus, né? Fala da religião, fala da questão do amor ao próximo, do cuidado ao próximo, também é um fator protetivo, um fator que promove a autopreservação, promove o autocuidado e o cuidado com o outro. E um outro fator de prevenção é a resiliência, né? A resiliência... Vou colocar na questão da religião. Pode. Eu considero a religião, ela é um fator de proteção, né? É onde tem uma comunidade que gera esse sentimento de pertencimento. E mas nós temos também que cuidar, porque muitas vezes nós ouvimos diante de uma pessoa que está em sofrimento, que está com pensamentos suicidas, a gente ouve dizer que é a falta de fé, que é a ausência de Deus, o quanto isso deixa de ser um fator preventivo para ser um risco, porque a pessoa vai se sentindo mais culpada de não dar conta, de não ter a fé para aliviar aquela dor, né? Então, a gente pensar num Deus que é soberanamente bom e justo, né? E que acolhe seus filhos, e não na questão que historicamente a gente traz de um Deus que é punitivo, que é vingativo. Então, a gente cuidar disso por aquilo que é fator de prevenção, não se tornar um fator de risco. Até para que as pessoas não se sintam culpadas, né, pelos sentimentos, mas sim acolhidas por essa comunidade. Obrigada, Sandra. Os lugares de escuta, né? O fato de termos pessoas que nos escutam sem julgamento, mas que nos escutam com atenção, sem querer ficar falando o que o outro tem que fazer, mas simplesmente ouvir o que ele tem para dizer, o seu sofrimento, né? E assim poder ajudar nesse processo e não ficar dando palpite na dor do outro, né? Mas ouvir, simplesmente. A gente precisa também, como fator preventivo, identificar os nossos sentimentos
identificar os sentimentos do outro e legitimar esses sentimentos. Então, não adianta a gente ficar assim, nossa, mas você tá triste por isso, uma coisa tão pequena, você não viu a situação do fulano? Não, é o sentimento dele, é como ele tá se sentindo, e a gente precisa acolher o sentimento dele, né? Fazer com que ele perceba que aquele sentimento é importante, porque quando a gente legitima o sentimento do outro, a gente diz para ele o quanto ele é importante, né? O quanto ele é importante para a gente, é importante para a vida. Então, identificar e legitimar esses sentimentos também pode ser um fator preventivo. A empatia, né, que eu acho que é algo essencial, não só quando a gente fala de tristezas, né, de questões emocionais e de suicídio, mas para a nossa vida, na relação com o outro. Para a gente ser empático, não adianta a gente ficar, não é uma coisa assim racional que a gente fica pensando como a gente vai se colocar no lugar do outro. Não, é uma coisa afetiva também, de você estar com o outro, se conectar com o outro. Mesmo a questão da escuta e da linguagem, né? Quando a gente fala disso, a gente precisa ter muito cuidado. O mais importante ao ouvir alguém que está passando por uma situação difícil é você de fato estar com ele, conectado, prestando atenção, estar verdadeiramente com o outro, né? Então esse diálogo e essa escuta empática é um caminho importante para que a gente ajude a organizar esses sentimentos, organizar esses pensamentos, e aí pensar também em estratégias que sejam pautadas no autocuidado, né? E não na autolesão. E o quanto é difícil fazer isso, né, Thalita? Porque, como você iniciou a sua fala, você disse desse mundo imediatista que nós estamos, que a gente quer dar resposta imediata. E diante da dor do outro, essa dor que ele traz para nós, muitas vezes não se tem resposta. O que nós precisamos é estar com o outro, né? Quando você diz essa empatia, a gente costuma definir empatia como se colocar no lugar da outra pessoa. E muitas vezes a gente não tem ideia do que é essa dor do suicídio. Porque o suicídio é um sofrimento muito intenso. E quem está passando, para ele não tem saída. O que ele precisa é ser olhado, é ser cuidado. E a maneira de cuidar e acolher é o estar junto. É o estar junto, suportando aquela dor, compartilhando aquela dor. Eu gosto muito de um termo que diz ser continente com a dor do outro. Ser continente é ter um espaço, é oferecer um espaço seu para o outro, para que o outro possa estar com você na dor. É amparar, é ter amparo e apoio. Né? E o quanto é difícil. Né? Quando ouve a dor do outro, ele já fica pensando em respostas ao invés de se conectar. Né? E aí a gente acaba criando muros ao invés de pontes e de conexão. É verdade, Sam. Então, as pessoas precisam de um lugar de cuidado, né? Um lugar de apoio, de escuta. E aí a gente tem uma questão também que nos preocupa muito, que é o momento da crise, né? Quando eu percebo que alguém está em crise, que já teve uma tentativa ou já falou em tentativas, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Isso é importante a gente falar. A gente precisa buscar essa rede de apoio, né? A gente precisa buscar formas de apoiar e de cuidar e de proteger esse sujeito. Então, a família, com certeza, é a primeira delas, que são as pessoas que estão mais próximas daquela pessoa, né? Que vão poder acompanhar, estar perto, até evitar, né, que algo possa vir a acontecer. Mas a gente também tem serviços específicos. Então, se é uma crise muito intensa, se teve uma tentativa, é preciso buscar o hospital, né, imediatamente. A gente tem o CVV, que é um centro que trabalha especificamente com isso. A gente tem no setor público os CAPs, né, que são centros de atenção psicossocial, que precisam atender demandas como essas, que são porta aberta, né? A gente pode chegar lá e dizer, olha, eu estou passando por isso, isso, isso. Pode ser que não seja um caso para ser atendido lá, mas eles vão fazer essa avaliação e vão encaminhar para outros lugares que possam oferecer atendimento psicológico, psiquiátrico. E uma coisa que é muito importante a gente pensar também é a importância desse cuidado psicológico, evitando preconceitos em relação a isso. Porque às vezes a gente fica assim ainda, né? Ah, mas eu vou procurar um psicólogo. Será que eu preciso? O que as pessoas vão pensar de mim por eu estar indo na terapia?
E a gente precisa olhar para isso de uma outra forma. Estar na terapia, ir para um atendimento psicológico, é ir para um espaço que é seu, né? Um espaço que você vai ter só para você, disponível para falar dos seus sentimentos e elaborar tudo isso, né? Se conectar com esses sentimentos e pensar em como lidar com eles. Então a gente precisa tirar um pouco esse estigma que a gente ainda tem, né, no nosso país, de que é atendimento para louco. Não, todos nós deveríamos passar por atendimento, simplesmente pelo fato de ser um espaço nosso, um espaço onde a gente se conecta com a gente mesmo. E aí a gente pode ter esse suporte emocional, esse suporte profissional e ter um espaço de escuta, um espaço de reflexão. Eu vou acrescentar, Thalita, nessa sua fala, porque muitas vezes nós buscamos ajuda profissional. Mas quem está sofrendo, muitas vezes, não consegue nem buscar a ajuda. Então, se nós somos aquele que busca ou que percebe alguém em sofrimento ao nosso redor, que a gente tenha esse olhar atento e que a gente busque junto essa ajuda. Muitas vezes é agendar a consulta para essa pessoa, é ir ao médico, ao psicólogo num primeiro momento junto, porque sozinha ela não vai dar conta, né? E que a gente deixe, reflita o quanto é importante essa escuta. Às vezes nós não damos valor para algo que é tão potente. O acolhimento e a escuta é algo muito potente na prevenção do suicídio. Mas, claro, uma escuta que não julga, uma escuta que ouve, acolhe e compreende o sentimento do outro, né? Então, que nós possamos ser essa escuta que acolhe, sem julgamento, para que nós possamos, juntos na dor, desemaranhar os nós e que a gente possa construir laços no momento de dor. Né? Citando novamente a Karina Kukubitsu, a suicidologista, ela diz: se tem vida, tem jeito. Então nós temos muito o que fazer e que prevenção se faz no dia a dia, o tempo todo, todos os anos. É isso, obrigada, Sandra. Acho que por hoje é isso, né? A gente queria agradecer a presença de vocês aí. Esperamos que vocês tenham gostado, né, do nosso encontro. Vocês podem dar um like aí no canal, ativar o sininho, né, para receber as lives do Ceareiros sempre. E a gente queria também agradecer a Deus, né, e a Jesus por estarmos aqui, por esse encontro, e que venham outros aí para estarmos juntos. Para a gente lembrar também, precisamos manter o distanciamento social, manter os protocolos de proteção em relação à Covid, tomem as vacinas, usem máscara, usem álcool em gel. Nós ainda estamos na pandemia e precisamos manter esse cuidado com a gente mesmo e com o nosso próximo. Obrigada, gente. Lembrando que nós vamos ter um novo vídeo, um outro vídeo, onde vamos continuar falando de suicídio, mas nós vamos tratar da temática de quem sofre a perda de um ente querido, então o luto por suicídio. Aguardamos vocês e até a próxima. Até, boa noite.